Senhoras e senhores, conheçam minha filha. Um total desperdício de boa genética. Isso foi a primeira coisa que meu pai disse no microfone. Ele apontou seu copo de Chateau Margaux para mim e sorriu como um tubarão. Ela rasteja na sujeira cuidando do lixo da sociedade em vez de continuar meu legado. Uma tragédia. Sério. 300 convidados riram. Eles pensavam que era uma piada. Eles não sabiam que eu tinha um microfone sem fio escondido na minha manga. E eles definitivamente não sabiam que eu estava prestes a transformar a gala de 25 milhões de dólares dele em uma cena de crime federal. Antes que eu te conte exatamente como destruí a carreira dele 30 segundos depois, me avisa nos comentários. Você já foi humilhado pela sua própria família? Quero saber que não estou sozinha. Saí das sombras. O som agudo dos meus saltos no piso de mármore cortava o que ainda restava de risadas como uma faca. A sala despencou em silêncio, aquele tipo de silêncio que parece pesado e perigoso. Eu andei diretamente subindo as escadas até o palco. Meu pai olhou para mim, os olhos se estreitando, esperando uma birra ou um pedido choroso por respeito. Ele esperava a filha que havia intimidado por 2 décadas. Ele não esperava por ela. Estendi a mão e peguei o microfone da mão dele. Ele estava atônito demais para me impedir. Virei-me para a multidão. 300 rostos esperando pela piada. Meu pai está certo sobre uma coisa, disse, minha voz firme e fria. Eu trabalho com os mais vulneráveis do estado, mas ele deixou de fora meu cargo. Parei. Deixei o silêncio se estender até sufocar. Eu sou a diretora sênior de programas do Fundo Estadual de Saúde e sou a única signatária com poder de veto sobre a concessão de 25 milhões de dólares que o Dr. Marcos tem implorado desde janeiro. A sala não apenas ficou quieta, ela congelou. O ar foi sugado para fora do salão. O rosto do meu pai foi de arrogância corada para cinza acinzentado em um único segundo. Ele derrubou o copo. Ele se estilhaçou. Vinho tinto sangrando pelo palco como uma ferida. Eu não olhei para a bagunça. Abri a fina pasta preta que havia carregado debaixo do braço. Vamos falar sobre esta proposta, certo? Um centro para a recuperação da dignidade. Parece nobre. Virei uma página, mas fiz uma auditoria detalhada esta manhã. Olhei diretamente para os doadores ricos na primeira fila. 80% do orçamento está alocado para melhorias nas instalações, especificamente móveis de couro italiano importado para os escritórios executivos e piso de mármore para o saguão privado. Nem um único centavo está alocado para leitos de pacientes. Virei outra página. O som foi como um tiro na sala silenciosa. Seção 4. Transporte administrativo. 300 mil dólares para 2 SUVs de luxo para uma organização sem fins lucrativos que serve moradores de rua. Virei-me para o meu pai. Ele estava tremendo. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ele parecia um peixe no cais, ofegante, percebendo que a água havia sumido. Isto não é uma instalação médica, disse no microfone. É um plano de aposentadoria disfarçado de caridade. Fechei a pasta com um estalo. Dr. Marcos, sua aplicação é formalmente rejeitada devido à má gestão financeira grave e tentativa de fraude. Você nunca verá um centavo de financiamento estadual enquanto eu segurar uma caneta. Deixei cair o microfone. Ele atingiu o chão com um baque pesado que ecoou pelos alto-falantes. Virei e saí do palco. Não olhei para trás. Não precisava. Eu podia sentir o choque irradiando da multidão como calor. Por 29 anos, eu havia sido a garota invisível, a decepção. Mas esta noite, sob as luzes que ele pagou com dinheiro que não tinha, eu era a única coisa que todos podiam ver. 10 anos atrás, na biblioteca de Mogno de sua propriedade, meu pai segurou minha carta de aceitação para o principal programa de serviço social do estado. Ele não sorriu. Ele não me parabenizou. Ele caminhou até a lareira, amassou o papel em seu punho e o jogou nas toras. Você quer ser uma faxineira de refúgio humano? Ele perguntou, limpando a cinza das mãos. Vá em frente, mas não espere que eu pague para você arruinar sua vida. Você está morta para mim no momento em que sair por aquela porta. Ele pensou que havia incinerado meu futuro naquela noite. Ele pensou que ao me cortar, ao se recusar a falar meu nome por uma década, ele havia me apagado. Mas o fogo não apenas destrói as coisas, ele as forja.
Enquanto ele estava construindo seu império de cirurgia plástica e projetos de vaidade, eu estava trabalhando em turnos duplos. Eu me sustentei através da escola noturna. Ganhei meu mestrado em administração pública vivendo de miojo e ressentimento. Subi de assistente social para gerente distrital e finalmente para o conselho estadual. Ele nunca soube. Ele nunca perguntou. Para ele, eu era apenas um fantasma, uma falha que ele ocasionalmente usava como piada para se sentir superior. Essa cegueira foi seu erro fatal. Olhei para ele da beira do palco. Ele estava agarrando o púlpito, os nós dos dedos brancos, me encarando como se eu fosse uma estranha que acabará de invadir sua casa. Ele não reconhecia a mulher parada na sua frente. Ele só via a garota que havia descartado. A verdade é que vi a solicitação de concessão dele chegar na minha mesa digital há 6 meses. Vi os números inflacionados. Vi as empresas de fachada listadas como contratadas. Eu poderia tê-la rejeitado então. Poderia ter enviado um e-mail discreto e profissional negando os fundos. Teria sido eficiente. Teria sido fácil. Mas não teria sido justiça. Se eu tivesse rejeitado discretamente, ele teria inventado uma história. Ele teria culpado a burocracia ou a política ou a má sorte. Ele teria encontrado outro doador para encantar, outra maneira de manter seu castelo de cartas em pé. Eu precisava cortar a cabeça da cobra. Então esperei. Aprovei as rodadas preliminares. Deixei ele acreditar que já havia vencido. Assisti ele reservar o grande hotel. Assisti ele pedir a lagosta e o vinho vintage. Esperei até que ele reunisse todas as pessoas importantes da cidade, todas as testemunhas que ele precisava para validar seu ego. Deixei ele construir seu próprio tribunal, contratar seu próprio júri e pagar por sua própria execução. Você não apenas construiu uma gala, pai, pensei, olhando em seus olhos aterrorizados. Você construiu uma armadilha e entrou direto nela. Ele pensou que meu silêncio nos últimos 6 meses era submissão. Ele não percebeu que era o silêncio de um caçador esperando o alvo ficar confortável. Ele queria um show. Eu dei a ele. Espero que a lagosta tenha valido a pena. Sussurrei alto o suficiente para ele ouvir antes de virar as costas para ele. O silêncio na sala não era mais pesado. Era elétrico. E pela primeira vez na minha vida, o ar não cheirava seu caro perfume. Cheirava justiça limpa e fria. Empurrei as pesadas portas de serviço, deixando os murmúrios do salão para trás. O ar no corredor da equipe era frio e cheirava a limpador industrial. Não corri. Andei com o passo firme e medido de alguém que acabará de terminar um trabalho. Eu só queria chegar ao meu carro, ao silêncio, ao fim deste longo e feio capítulo. Mas monstros não morrem apenas porque você cortou seu suprimento de comida. Às vezes eles ficam famintos. Ouvi a porta bater atrás de mim. Não foi uma entrada normal. Foi uma colisão. Não precisei me virar para saber quem era. A respiração pesada e frenética o denunciou. Você para aí mesmo. Sua voz ecoou pelas paredes de concreto, despida de todo o seu polimento público. Era crua, feia e molhada de raiva. Parei. Virei-me devagar. O Dr. Marcos estava a 3 metros de distância. O smoking impecável estava amarrotado. Seu rosto era um mapa malhado de fúria vermelha e suor. As veias em seu pescoço saltavam contra a gola. Ele não parecia mais um cirurgião brilhante. Ele parecia um animal encurralado. Você acha que pode ir embora? Ele avançou, fechando a distância antes que eu pudesse recuar. Ele agarrou meu pulso. Seus dedos cravaram em minha pele com força suficiente para deixar hematomas. Você acha que pode entrar na minha casa na frente dos meus pares e me humilhar? Olhei para a mão dele no meu braço, depois para seus olhos. Não puxei. Apenas o encarei com absoluto distanciamento clínico. Me solta, disse. Agora. Ou o quê? Ele sibilou, inclinando-se para perto. Eu podia sentir o cheiro do vinho vintage em seu hálito, azedo e velho. Você vai escrever outro relatório? Vai me denunciar, sua ingrata e traiçoeira pirralha? Eu te dei a vida. Coloquei um teto sobre sua cabeça. E é assim que você me retribui, destruindo minha reputação? E ali estava a verdade, nua e feia. Assisti ele se desmoronar. E de repente,
Tudo fez sentido. Por anos, achei que ele odiava minha carreira porque ela não dava dinheiro. Achei que ele desprezava minhas escolhas porque elas não eram prestigiosas o suficiente. Mas olhando para o pânico puro em seus olhos, percebi que estava errada. Não era sobre dinheiro, nem mesmo sobre a concessão. Era sobre hierarquia. Na mente dele, ele era o sol. E eu era apenas uma lua destinada a refletir sua luz ou desaparecer na escuridão. Mas esta noite, a lua havia eclipsado o sol. O desperdício de genética havia exercido poder sobre o gênio. A babá havia demitido o cirurgião. Era uma ferida narcisista tão profunda que estava fraturando sua realidade. Ele não estava com raiva porque estava quebrado. Ele estava com raiva porque eu havia provado que era mais forte que ele. Ele não conseguia processar o mundo onde sua vítima era sua juíza. Sua reputação? Perguntei, minha voz calma, contrastando fortemente com sua histeria. Eu não destruí sua reputação, pai. Apenas acendi as luzes. Se você não gosta do que as pessoas veem, isso não é culpa minha. Você arruinou tudo. Ele sacudiu meu braço, cuspe voando de seus lábios. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu conheço? Eu vou te enterrar. Vou fazer uma ligação e você nunca mais trabalhará neste estado. Vou te processar por difamação até você estar implorando nas ruas com os viciados que você tanto ama. Ele não estava me ouvindo. Ele estava dobrando a aposta, recuando para a única coisa que lhe restava. Ameaças. Ele pensava que ainda tinha as cartas. Ele pensava que podia intimidar a realidade de volta a uma forma que o agradasse. Arranquei meu braço livre com um puxão brusco. Ele cambaleou para trás, surpreso pela resistência física. Você não está ouvindo, disse, entrando em seu espaço, forçando contra a parede. Você acha que isso acabou? Você acha que vim aqui apenas para te envergonhar? Ele me encarou, ofegante, olhos correndo pelo corredor vazio. Você não tem ideia do que fez. Ele rosnou. Mas eu tenho uma apólice de seguro. Você acha que é esperta? Você acha que pode pegar meu dinheiro? Eu ainda tenho algo de que você se importa. Um nó frio se formou em meu estômago. A raiva em seus olhos mudou para algo mais afiado, algo cruel. Ele enfiou a mão no bolso e puxou seu telefone. Você quer bancar a vilã, Shin-Mai? Ótimo! Vamos ver o quanto você ama sua avó quando ela estiver dormindo em um banco de praça hoje à noite. Ele sorriu, um sorriso úmido e viscoso que fez minha pele arrepiar. Ele baixou o telefone devagar, deixando a ameaça pairar no ar como fumaça. Ele pensou que havia vencido. Ele pensou que havia encontrado o único botão que poderia pressionar para me fazer recuar. Está vendo? Ele disse, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. Você tem seu pequeno título, Shin-Mai. Você tem sua prancheta e sua autojustiça. Mas eu tenho a única coisa que realmente importa neste mundo. Ele recuou, abrindo os braços para gesticular para o corredor opulento, para a memória do salão atrás de nós, para o fantasma da festa que ele havia dado. Eu tenho recursos. Eu tenho poder. Você acha que rejeitar uma concessão me para? Eu tenho um fundo negro, querida. Uma reserva para dias chuvosos que você e seus pequenos burocratas não podem tocar. Ele riu e foi um som irregular e feio. Ele caminhou até um carrinho de serviço que havia sido abandonado no corredor, agarrando uma garrafa meio vazia do Chatial Margaux. Ele despejou um pouco em um copo de água e girou. Olhe para este vinho. $2.000 a garrafa. Olhe para as caldas de lagosta no buffet. Você sabe quem pagou por tudo isso? A fundação. Minha fundação. Posso deduzir uma festa de $100.000 como cultivo de doadores. Posso voar para Paris, em viagens de pesquisa. Vivo em um mundo onde as regras são sugestões e o dinheiro é a única lei. Você não pode me machucar. Eu sou a instituição. Ele tomou um gole do vinho, seus olhos fixos nos meus, me desafiando a contestar. Não pisquei. Não me encolhi. Apenas coloquei a mão no bolso e puxei meu telefone novamente. Toquei na tela 3 vezes e a virei para que ele pudesse ver. Não era uma gravação. Era uma foto. Uma imagem em alta resolução da fatura do buffet da gala, a lista de vinhos e as taxas de consultoria pagas a uma empresa de fachada registrada em seu nome. Você está certo, pai,
disse, minha voz cortando sua arrogância como um bisturi. Você é a instituição, e é exatamente por isso que você vai para a prisão. Ele franziu a testa, o copo parando no meio do caminho para sua boca. Do que você está falando? Chama-se negociação com si mesmo, disse. E sob o código do IRS 4.941, é estritamente proibido que um gerente de fundação privada use ativos de caridade para benefício pessoal. Nenhum jantar de luxo, nenhum vinho vintage e certamente nenhuma festa de cultivo de doadores que funcione como massagem de ego para o presidente. Deslizei para a próxima foto, uma captura de tela do Estatuto Federal. Você acabou de admitir, na verdade se gabou, que usou dinheiro da fundação para pagar por esta noite. Isso não é uma brecha, pai. Isso é fraude fiscal. É peculato. E quando você combina isso com os contratos de construção inflacionados que encontrei em sua proposta de concessão, é um caso rico. A cor drenou de seu rosto tão rápido que pareceu que o sangue simplesmente havia evaporado. Ele baixou o copo, sua mão tremendo tanto que o vinho derramou sobre a borda, manchando seu punho branco de vermelho. Tirei fotos do menu. Continuei implacável. Tirei fotos das garrafas de vinho. Tenho as faturas. E 30 segundos atrás, enquanto você se gabava de seu fundo negro, enviei tudo para um servidor seguro compartilhado com a Divisão de Investigação Criminal do IRS. Você não faria isso, ele gaguejou. Eu já fiz. Isto não é mais uma festa, pai. É uma cena de crime, e você acabou de me dar a confissão. Ele encarou o telefone como se fosse uma arma. A arrogância desapareceu. O rei da cirurgia se foi. Tudo o que restava era um velho ganancioso, aterrorizado pelas consequências. Sua traidora, ele sussurrou. Não, você cometeu o crime. Eu apenas acendi as luzes. O pânico se contorceu em raiva. Em vez de se render, ele agarrou seu próprio telefone e pairou sobre um contato. Apague as fotos, ele rosnou. Ou eu paro de pagar pela casa de repouso da sua avó. Hoje à noite, eles vão rolar a cama dela para a rua. Ele mostrou a tela. Shade Pines. Não me encolhi. Ligue, disse. Viva a voz. Ele discou. A linha estava desconectada. Ela não está lá, disse a ele. Eu a mudei na terça-feira passada. De Kensington, 1 ano pago adiantado. Seu rosto desabou. A história que ele havia inventado sobre mim, quebrada, ingênua, abaixo dele, se desintegrou. Você nunca me viu, disse. Você estava ocupado demais admirando seu próprio reflexo. Ganhei meus diplomas, gerenciei orçamentos maiores que seu hospital e economizei metade do meu salário por 5 anos. Você assumiu que eu era fraca porque me recusei a te adorar. Ele deslizou para o chão. Por favor, ele implorou. Tenho dinheiro escondido. Virei a tela para ele. Mostrava uma chamada ativa. Chamada em andamento. Agente especial Miller, investigação criminal do IRS. Ele está ouvindo há 3 minutos, disse. O telefone caiu de sua mão. A luta havia acabado. Saí pelo corredor de serviço enquanto os agentes federais se aproximavam. Atrás de mim vieram gritos, depois sirenes, depois a voz pequena e apavorada de um homem que finalmente entendia a gravidade. Lá fora, o ar cheirava a chuva. Entrei no meu carro modesto e liguei para minha avó. Está feito, disse. E ele? Ela sussurrou. Ele não pode mais nos machucar. Pela primeira vez na minha vida, o barulho na minha cabeça, a voz dele, havia sumido. Não era exatamente alegria, mas como a dor depois de remover um tumor. Enquanto eu me afastava, não olhei para trás. Pessoas como ele acham que o poder os torna intocáveis. Mas a verdade sempre cai eventualmente. Se alguém está te tratando como se você fosse invisível, deixe. Fantasmas atravessam paredes. Fantasmas veem tudo. E quando eles finalmente te notarem, o checkmate já estará dado. Às vezes ser ignorado é sua maior vantagem.